Já o América Mineiro vai jogar contra o Guarani do Paraguai. Corinthians, salve o Corinthians. Destaque do Corinthians, João Paulo Capelani. Atenção, o Corinthians segue atento ao mercado e recebendo dia após dia jogadores que podem vir a compor o elenco na próxima temporada. Em 2022, o próprio Roberto de Andrade recentemente deixou bem claro o diretor de futebol do clube. O Timão vai contratar um zagueiro e um centroavante, mas ainda vive também a expectativa de negociar ou renegociar atletas que estão retornando de empréstimos. Por exemplo, Janderson, jogador que teve um certo destaque na temporada passada pelo Atlético Goianiense, não será aproveitado pelo técnico Silvinho, e o América Mineiro já entrou em contato com a direção corintiana para tentar uma negociação, para conseguir um empréstimo novamente desse jogador que é revelado pelo clube. Então, enquanto Cavani não tem a definição do seu futuro, expectativa alta que o Timão, pelo menos até o comecinho de janeiro, na data de reapresentação do dia 10 de janeiro, o Timão já consiga fechar o seu elenco, que vai disputar a edição da Copa Libertadores a temporada que vem. William Bigode é o novo reforço do Fluminense. Atacante assina contrato de 2 temporadas. Ricardo Goulart, ex-Cruzeiro e Palmeiras, também deve reforçar o tricolor das Laranjeiras. Palmeiras, quando surge o alviverde. Destaque do Palmeiras é com você, Vinícius Bueno. Palmeiras aguarda nesta segunda-feira a chegada de Rafael Navarro na academia de futebol para a realização de exames médicos e assinatura do contrato de 5 temporadas. Além do atleta que se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Botafogo, o Verdão já oficializou as contratações do goleiro Marcelo Lomba e do meio-campista colombiano Atuesta. Os próximos passos envolvem a permanência de Danilo Barbosa, um pedido do técnico português. O atleta está emprestado pelo Nice da França até o fim dessa temporada e o desejo da atual diretoria é a renovação do vínculo até julho de 2022, muito possivelmente com a diminuição do valor que está estabelecido em contrato de opção de compra, caso o Palmeiras queira ficar com o jogador em definitivo depois dessa ampliação do empréstimo. Goiás é proibido de registrar novos atletas por 6 meses por causa da dívida da venda de Michael. Esmeraldino ainda não pagou R$700 mil ao Goianésia pelo atacante que está hoje no Flamengo. Registros serão liberados assim que o Goiás pagar a dívida. São Paulo, destaque Lucas Herrero. O São Paulo, movimentação total em busca de reforços e também de uma possível limpa no elenco. Primeiro de tudo, Douglas Costa interessa sim. O clube já teria um parceiro para pagar os salários, faltando negociações diretamente com o jogador e com o empresário do camisa 10. O lateral direito Rafinha, de 36 anos, é outro que pode pintar no Morumbi. E essa é uma negociação teoricamente mais fácil e mais barata, porque o atleta está sem clube desde o rebaixamento com o Grêmio. Voltando ao ataque, a diretoria negociou uma troca entre Pablo e Patrick do Internacional. O Colorado quer ainda uma quantia em dinheiro, mas as conversas seguem acontecendo. Pro gol, o São Paulo quer um goleiro para disputar a posição com o Thiago Volpi. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Aos 41 anos, Nicolas Santos conquista tricampeonato mundial de natação. O brasileiro ficou com o título nos 50 metros borboleta, nos Emirados Árabes. Essa foi a 11ª medalha de Nicolas em mundiais. Santos. Agora quem dá bola. Destaque do Santos, Guilherme Simati. No mercado de transferência, Santos procura um jogador experiente para a próxima temporada. Diego Tardelli, que teve problemas físicos, não renovou o contrato. A tentativa por William Bigode não deu certo. O zagueiro Eduardo Bauerman, do América Mineiro, e o meia Bruno Oliveira, da Caldense, podem ser anunciados nas próximas horas. Técnico Fábio Carilli quer pelo menos 6 reforços para a temporada, entre lateral direito, zagueiro, lateral esquerdo, volante, meia e centroavante. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. O bate
pesado. Alô, CH, um abraço, boa tarde para você. Oi, Batista, boa tarde a todos. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. A Conmebol aumentou os valores de premiação para as Copas Sul-Americanas. Veja só você, a entidade anunciou um aumento de 15 milhões de dólares para 16 milhões de dólares no total, a premiação em torneios da entidade. O campeão da Libertadores de 22 levará 25 milhões de dólares. Tem mais novidade. Na Copa Sul-Americana, o campeão passará de 4 milhões de dólares para 5 milhões de dólares. E a campeã da Libertadores feminina passará a ganhar 1,5 milhão de dólares. O vice ou a vice-campeã, 500 mil dólares. É dinheiro pra caramba, Batista. E a partir de agora, estamos liberando o nosso WhatsApp para você participar. 971021493. 971021493. Mande mensagens de áudio até 30 segundos, 40 segundos no máximo, colocando aqui a sua opinião. 971021493 é o WhatsApp para participar do Fala Galera da Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella.
Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja Sócio Campeão. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome. Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Estávamos buscando com olhos fixos caminhos para nos tornarmos uma pessoa melhor. Depois de pastorear uma imensidão de hipóteses, de repente percebi que o caminho não estava do lado externo, e sim dentro do meu ser. Ergui as sobrancelhas e, perplexo com tantos achados, indaguei. Tomei um baita susto. Onde estava eu todo esse tempo que não vi tudo isso aqui? Mas é assim mesmo, passamos tempo demais procurando coisas que estão facilmente ao nosso alcance, de forma indesmentível, mas desperdiçamos, não aproveitamos, porque perdemos tempo demais procurando o que queremos em locais improváveis. O ano novo que está chegando é uma ótima oportunidade para procurar os tesouros guardados dos arquivos dentro da sua alma. Você é capaz de produzir coisas extraordinárias. Basta acreditar. Feliz 2022, com saúde e muita energia positiva. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 3728 8700. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as Óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais.
artesanais. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretuzeu.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. 17:19. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Informações da Ponte Preta, Júlio Nascimento. Diz aí, Júlio. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Futebol da Bandeirantes. Ponte Preta iniciando mais uma semana em preparação para o time que vai disputar o Campeonato Paulista de 2022 e também a Copa do Brasil. São os primeiros compromissos na temporada que vem. A Ponte Preta que anunciou na última sexta-feira a primeira contratação, seu primeiro reforço para o ano que vem, o volante Moisés Ribeiro, que esteve nas últimas 6 temporadas vestindo a camisa da Chapecoense, um jogador que trabalhou com o Gilson Kleina, trabalhou com hoje jogadores da Ponte Preta. Moisés Ribeiro é um atleta experiente e é um volante que chega com status para disputar a titularidade na Ponte, já que estava, apesar da campanha da Chape não ter sido muito animadora, né? A Chape foi rebaixada com muita antecedência para a Série B, não conseguiu realizar uma grande Série A em 2021, mas o Moisés Ribeiro, de todos os técnicos que passaram pela Chapecoense, sempre foi muito utilizado. Então a tendência é que, para uma Série A1 de Campeonato Paulista, para uma Série B, ele desembarque em Campinas com status de titularidade. Aliás, Batista, o setor de volantes deve ser o primeiro setor a ficar pronto na Ponte. A Ponte conta hoje com o André Luiz, com o Leonaldo, jogadores que tinham contrato, então permaneceram. Está muito perto de anunciar a permanência do Marco Júnior, até quem sabe no contrato de em definitivo, né, já que ele estava emprestado pelo São Paulo, mas agora deve assinar de forma definitiva. Já citei aqui 3 jogadores. E os jogadores que estão no mercado e que vão reforçar a Ponte. O Moisés Ribeiro, nome que já foi anunciado, o Matheus Jesus, que está muito perto, e tem também o Thiaguinho, que pertence ao Corinthians também, assim como o Matheus Jesus. O Thiaguinho recebeu uma proposta do Sport, assim como tem uma proposta da Ponte, mas os empresários entendem que o mercado do futebol paulista é mais interessante para o Thiaguinho. Então são estes os 6 jogadores que devem fechar esse setor dos volantes da Ponte Preta. Serão 6 volantes para a próxima temporada. A ideia é trabalhar com um número alto de jogadores dessa posição, porque é um setor que o Gilson Kleina usa bastante, e também o próprio Eberlin gosta muito na Ponte também. Então serão estes os volantes da Ponte. O Thiaguinho, talvez, a situação mais distante ainda, trabalhando para o Campeonato Paulista. E também, Batista, a Ponte que vem no processo de reformulação, vem anunciando algumas renovações, Igor Vinhas, Fábio Sanches, outros jogadores que estão permanecendo na Ponte, que foram úteis na última temporada, mas existe uma preocupação muito grande com o Moisés. Até fiz esse destaque em manchete, que existe sim uma preocupação com o Moisés, porque o Coritiba manifestou interesse no Moisés pela primeira vez em novembro deste ano, né? Reta final do Campeonato da Série B, o Coritiba já tinha subido e já iniciando um planejamento para a Série A, tinha manifestado interesse, fez alguns contatos com representantes do Moisés para tentar entender um pouco dos números, entender o valor do Moisés, entender o que a Ponte planeja para esse atleta futuramente, mas não chegou a apresentar nenhum tipo de proposta. Nem sequer o Coritiba procurou a Ponte, procurou o Sebastião Arcanjo, né, que é o presidente em exercício, procurou então na época o Alarcon Pacheco, que era o responsável pelo departamento de futebol, não procurou ninguém para discutir uma transferência. Lembrando que a partir de 2022,
por uma determinação da FIFA, transferências, vendas diretas ou empréstimos precisam ser realizados dentro de uma janela de transferência que começa no dia 19 de janeiro. Então, a Ponte, caso o Coritiba mantenha o interesse no Moisés, precisa estar inteirada por dentro de todos os assuntos que envolvem esse jogador. E o Coritiba priorizou um outro atleta na última semana, o Johan, do Atlético Mineiro, que pediu muito alto. O Johan pediu para mais de 15 milhões, que é muito mais do que o Coritiba pretende pagar por qualquer jogador. Então, oficialmente, o Coritiba, através do seu vice-presidente de futebol, admitiu que não tem interesse no Johan, do Atlético Mineiro, e de quebra, além do Regis, que nós estamos falando, né, jogador do Guarani, que o Marcos Luiz trouxe o interesse do Coritiba recentemente, o vice-presidente de futebol também confirmou que o Moisés é sim o nome na pauta, por ele entender que é um nome financeiramente acessível e que o Coritiba deve apresentar alguma sondagem oficial à Ponte Preta. A primeira sondagem foi para os representantes e agora deve apresentar uma proposta ou uma sondagem para a Ponte Preta para entender os valores. O que a Ponte tem de ideia para o Moisés no futuro? Não deve liberar o jogador muito barato. O Moisés é hoje, ao lado do Ivan Quaresma, o principal atleta, mas diferente da situação do Ivan, que é um jogador negociável hoje uma boa proposta para o Ivan, a Ponte aceitaria. Mas uma proposta mediana para o Moisés, a Ponte não aceitaria, por entender primeiro que é o principal jogador do clube e entender que ele pode sim se valorizar por mais uma temporada. A temporada 2021 foi a melhor da carreira do Moisés, apesar de altos e baixos, mas se tem uma confiança muito grande que ele ainda pode ficar mais caro, já que ele tem mais 2 temporadas de contrato. Mesmo se o Coritiba apresentar uma proposta mediana, a tendência, Batista, é que ele permaneça. Mas o mercado começa a ficar agitado e alguns jogadores da Ponte começam a ficar mais valorizados também. A gente bate nessa tecla, dificilmente alguma situação mais concreta aparece antes do Natal, mas a partir da próxima semana a tendência é que o mercado fique mais agitado tanto para saídas como para também chegadas. Batistão. Você falava sobre os volantes. O André Luiz tem contrato com a Ponte até o final do Campeonato Paulista, é isso? Exatamente. O André Luiz e o Leonaldi são jogadores dos utilizados que têm contrato com a Ponte. Então a base foi mantida. O Marco Júnior está muito perto de assinar um novo vínculo. E aí vai a diferença, Batistão. O Marco Júnior veio por empréstimo do São Paulo. E o Luiz Fabiano foi muito importante já nessa primeira negociação. Porque se tinha uma ideia do São Paulo prorrogar o contrato do Marco Júnior para emprestar novamente à Ponte Preta, mas o São Paulo, que vive um momento político complicado, São Paulo está passando por reforma estatutária, vai para mais uma transição em departamento de futebol, veio uma reformulação. São Paulo está tentando se livrar das dores de cabeça. Então, como seria uma negociação que atrasaria muito a vida do São Paulo, e o São Paulo não poderia dar chances, não poderia dar tempo e atenção para a Ponte Preta, se teve uma pressão dos próprios empresários para que, então, já que o São Paulo não pretende renovar, o jogador fique livre e assine de forma definitiva com a Ponte. Porque, como o Marco Júnior é novo, nesse sentido, é possível fazer um contrato mais longo, com uma cláusula contratual e dar um reajuste salarial para o Marco Júnior, que foi um dos atletas mais importantes. Então, dos utilizados nessa reta final pelo Gilson Kleina, a tendência é que sejam esses os 3 mantidos. Marco Júnior, André Luiz, que tem contrato, e também Leonaldi, outro jogador com contrato. Se pretende o Marco Eberlin trabalhar com 6 volantes, então já tem 3 de largada, já é um bom negócio. E hoje, na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, fizemos uma enquete sobre a aprovação do torcedor da Ponte na contratação do Moisés Ribeiro, e a aprovação foi acima de 70%. Então, o torcedor gostou da contratação do Moisés Ribeiro, que teve até sirene no estádio Moisés Lucarelli. E nós estamos usando aqui o sobrenome, né, Moisés Ribeiro, porque é uma maneira de ficar diferenciado do outro Moisés, o atacante. Chegou primeiro, portanto, vai usar o nome de Moisés, e o volante vai de Moisés Ribeiro. E aí, CH, 6 volantes para disputar a temporada 2022, e esses 2 já pertencem à Ponte. É o caso do André Luiz e o Leonaldi. O Moisés Ribeiro está chegando agora, é cara nova, e a possibilidade da renovação de contrato com o Marco Júnior. E aí, CH?
por falta de direção, a Ponte não vai ficar em 2022, né? Quanto volante. Mas a gente já desconfiava, né, Batista? A grande verdade é que o Eberlin já deu pistas de como será a Ponte na batuta dele. Uma equipe de muito... Vai ter o DNA Ponte Pretano, de sempre, né? Histórico, de muita garra, determinação. Eu acho que são coisas diferentes, mas eu respeito quem pensa ao contrário do que penso. Eu não gosto, por exemplo, de volante brucutu. Eu acho que não tem mais espaço no futebol moderno para você ter um zagueiro disfarçado de volante para jogar na frente dos zagueiros para frente. É muita marcação, é muito homem a homem, não há espaço. Então, na minha maneira de ver futebol, você precisa ser multiuso dentro do campo. Você não pode só ter uma característica ou no máximo 1,5, como é o caso do André Luiz, por exemplo. De qualquer maneira, esse jogador contratado aí é um jogador que foi um pedido do Gilson Kleina. Ele também tem facilidade no passe, é diferente do André Luiz, é mais jogador que o André Luiz, mas a Ponte está com o meio campo recheado de volantes, né? Agora a gente fica na expectativa da contratação de meias, de atacantes, de laterais, a Ponte que está formando o seu grupo. Mas de qualquer maneira, independente de concordar ou não, eu sempre briguei muito e critiquei várias vezes a atual diretoria, que será a partir de 1º de janeiro a diretoria anterior, por falta de conceito. Se você pegar os técnicos contratados pela diretoria do Tiãozinho, você vai perceber que cada um tem uma característica. Agora, nas mãos do Eberlin, parece que não. Está muito no começo, né? Eu até fiz essa pergunta para ele, porque eu imaginava que o Eberlin vencendo, ele traria um outro treinador, mas ele manteve o Gilson, que por necessidade, por conceito, ou seja lá por que for, no meio do campeonato ele acabou adotando um jeito de jogar mais defensivo que funcionou, porque a Ponte tinha que se recuperar no campeonato, deu certo, o grupo trabalhou por ele, trabalhou com bastante respeito à instituição e acabou dando certo, e isso agradou o Eberlin. Ele mesmo disse numa pergunta que fiz a respeito do tema. De qualquer maneira, Batista, tem que ter paciência agora, porque não dá para cobrar tudo em 15 dias de trabalho, é muito pouco tempo. Eu acho que a notícia do Marco Júnior, a possibilidade de ficar é boa. Ele mostrou que realmente merece mais oportunidade, merece ficar. Ele não é nenhuma enormidade de jogador de futebol, mas ele é um jogador muito competente, que vai ajudar muito a Ponte, com o Leonaldo, agora com o Moisés. Tem mais outras situações aí se definindo. E assim a Ponte vai formando o seu time. E a respeito do Moisés, o Coritiba, ele está achando que ele vai no mercado e vai trazer todo mundo sem gastar dinheiro. Se ele quer o Moisés ou quer outros jogadores, ele vai ter que pagar. Ele quer o Regis, ele vai precisar botar... O Regis é um pouco diferente, porque o Regis não tem contrato, né? No Guarani, mas o Moisés tem contrato. Para levar embora, vai ter que botar a mão no bolso. Eu duvido, apesar do interesse ser real, isso é notícia, é informação que o Júlio trouxe, mas duvido que o Coritiba tenha dinheiro para levar e tirar o Moisés da Ponte Preta. Pode até acontecer, mas eu estou querendo pagar para ver. De qualquer maneira, é natural que aconteça a valorização, porque o Moisés, entre altos e baixos, fez um campeonato muito positivo, foi um dos principais, se não for o principal jogador da Ponte, e esse interesse do Coritiba, o Coritiba quer o que todo mundo quer, né, Batista? Bom e barato. Agora, para tirar o Moisés da Ponte, precisa abrir os cofres. A pergunta que fica é, o Coritiba está disposto? Tem dinheiro? Vamos aguardar. O presidente da Ponte, Marco Eberlin, que passou por um procedimento cirúrgico nos olhos. Retirou as cataratas. Estava com catarata e teve que fazer um procedimento cirúrgico, um procedimento simples, né? Não é nada assim muito complicado. Evidente que, para quem sabe fazer, né, que é o caso do médico, é fácil, né? Para a gente não temos nenhum conhecimento. Mas, enfim, é um procedimento simples para a retirada da catarata
Portanto, o Marco Eberlin estará enxergando mais, estará enxergando melhor. Vai ser difícil, né? Passar uma contratação, um jogador que realmente não tem a capacidade, porque ele estará com os olhos abertos. Vamos aqui pelo WhatsApp, torcedores pontepretanos participando. Procede as informações sobre o Pimpão e Valdívia estarem conversando com a Macaca. Alan Oliveira, Jardim Uruguai, Campinas. Torcedor da Ponte Preta. E aí, Júlio, procede aí Pimpão e Valdívia na Macaca? Um abraço para o Alan, obrigado pela mensagem. É o seguinte, Batista, o Rodrigo Pimpão, ele anunciou que permanece no Operário para 2022, então, de primeira, essa do Pimpão não procede. E o Valdívia ainda não definiu o seu futuro, se fica no Avaí, se sai, mas o Avaí, inclusive, teve mudança na presidência, né? O presidente o novo presidente do Avaí assumindo agora, dizendo que queria a manutenção de alguns jogadores importantes como o Betão, mas ele ainda não definiu quais jogadores permanecerão. O Valdívia não é um jogador barato. E a Ponte Preta não vai trabalhar com um orçamento muito alto. Então eu acho muito difícil essa notícia proceder. De repente, no contrato de empréstimo, numa situação muito diferente, pode até ser o nome, mas não existe nenhuma negociação neste momento, nem com o Valdívia, nem com o Rodrigo Pimpão. E só um detalhe, o TH falou do Curitiba, dinheiro, o Atlético Mineiro pediu 14 milhões de reais para vender o Johan. E o Curitiba falou, isso é muito mais do que eu posso pagar. Então, eu acredito que, não sei se o valor de mercado neste momento para o Moisés, mas o Coritiba também não está podendo pagar muito alto e por isso o time tem vasculhado aí os destaques da Série B na tentativa de encontrar algum jogador mais barato. Informação no ar. É oficial, hein? O presidente Júlio Casares do São Paulo acaba de confirmar Rafinha, lateral direito ex-Grêmio, como novo reforço do São Paulo. Batista. Ok, tá aí a informação, Rafinha no São Paulo. E você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes aí pelo FM 85.7, tira uma foto do seu rádio e mande pra gente aqui no WhatsApp da Rádio Bandeirantes, 971021493, com o seu nome e o local onde você está ouvindo a Rádio Bandeirantes pelo FM. O mercado não favorece os times do interior nesse momento. Empresários querem times com mais vitrine. Em janeiro, ficamos com a sobra do mercado ou categorias de base da capital formando elenco. Diz aqui Marcelo Pimentel, que manda um abração. Abração para você também, Marcelo Pimentel. Boa tarde, pessoal da Band Júnior, do Jardim dos Oliveiras. Opa, já morei no Jardim dos Oliveiras. Morei num apartamento ali próximo do Parque Prado. Apartamento aqui pertinho, chamado... né? Como é que é? Pertinho da Band, né? Pertinho, exatamente. Você descendo ali está o Balão da Morte, virando, pegando a Jorge Tibiriçá, vai até o fim antes do Parque Prado. Aquele ali é Jardim dos Oliveiras. E o ouvinte escreveu corretamente, né? Porque algumas pessoas falam Jardim das Oliveiras, mas não é Jardim das Oliveiras. Ali não tinha nenhuma árvore que produz azeitonas plantada. Ali era um local, né, uma fazenda, uma gleba de terra que pertencia à família Oliveira. Por isso que é Jardim dos Oliveiras. Ele está dizendo aqui, Matheus Jesus, se bem treinado, não daria para jogar com um A10. Abraços. E aí, CH, Matheus Jesus com A10, jogando de meia. O que você acha? Matheus Jesus jogando de 10. Ele está dizendo se não daria para dar a 10 aí. Esse 10 é mais simbólico, né? O que ele quer dizer se não dá para... Matheus Jesus é volante para jogar de meia. Bom, todos já sabem a minha opinião a respeito do Matheus Jesus, né? Mas vamos imaginar que o jogador seja realmente contratado e não adianta eu ficar falando que eu não contrataria o jogador. Depende, né? Eu tenho a impressão
que a Ponte vai mudar o jeito de jogar. Pelo número de volantes, é só impressão. Nós vamos ver na prática quando o Gilson Kleina colocar o time dentro do campo. Ele tem condição de fazer essa 10? Depende. Se jogar com 2 extremas, não. Ele vai ter que jogar entre as linhas. Ele é muito lento para fazer esse trabalho. Eu tenho a impressão, salvo engano da minha parte, que ele tem que vir de trás. Ele é diferente do Leonaldo, por exemplo, que é mais rápido e é um jogador mais que pode trabalhar com os 2 pés. O Matheus Jesus, eu não vejo essa característica dele jogar um pouco mais à frente para encostar no centroavante. Mas, de qualquer maneira, o futebol é tão adaptável que só na prática. É muito cedo para a gente falar isso. De qualquer maneira, é uma possibilidade, mas para mim pequena, Batista. Ponte interessada em Léo Gamalho, pergunta Leandro Rezende. E aí, Júlio Nascimento? Não procede. O Léo Gamalho é um jogador muito caro, que se valorizou por ter sido o artilheiro do Brasil em 2022. Se não ficar no Coritiba, vai continuar na Série A. Não é um jogador que esteja no radar da Ponte, não por uma questão técnica, mas sim por uma questão financeira de valorização. Não procede. Como faz para sintonizar a rádio no celular? Hernandes. Ô Hernandes, se o seu celular já pega normalmente rádio FM, ele passará a pegar também a faixa estendida. Já se o seu celular só é possível sintonizar através de aplicativo, você tem que baixar o aplicativo, pode ser o Band Rádios, onde tem todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Rádio, tá bom? Leonaldo, o único que dá para jogar com a 10, Carlos Batozinho Itatiba. Batista, boa tarde, no Uber, indo para casa e escutando equipe e amigos no dial do FM do celular, economizando internet, tá vendo aí? É o Enoque de Campinas, mandou aqui um grande abraço para você também, Enoque. O Enoque já está ouvindo a rádio Bandeirantes FM 85,7 no celular. Batista, Josiel, não dá para continuar, não seria bom investir num 9, num 10 ou então uns 2 da base, diz aqui o Carlos Alberto. Olha, ele tem contrato, né? Josiel tem contrato com a Macaca, não é isso, Júlio? Então, Batista, o Josiel, a seguinte situação, ele estava emprestado pelo Cuiabá até o final dessa temporada e existe neste momento, inclusive nós debatemos isso hoje pela manhã na nossa área, a Ponte entende que o Josiel é um jogador de custo baixo e que pode de repente acontecer com ele o que aconteceu com o Moisés. Em 2020 o Moisés não era um titular, muito pelo contrário, é um jogador pouco utilizado e ele teve aquele grande jogo contra o Figueirense quando não valia mais nada, o Moisés marcou 3 gols e em 2021 teve uma grande reviravolta, se transformando no principal jogador da Ponte. O último jogo do Josiel contra o Coritiba deixou o Gilson Kleina mais animado. Passe de calcanhar, gol, exposição, movimentação. O Josiel deixou o Kleina com uma pulga atrás da orelha de que de repente dá para render mais em 2022, custando pouco. Então pode sim ser um jogador no plantel da Ponte. Existe essa conversa com o Cuiabá para o Josiel continuar em Campinas por mais uma temporada. Ele tem 22 anos. Cuiabá entende que se melhorar o futebol do Josiel no cenário paulista, é um jogador que vai valorizar muito, Batistão. O João Lucas mandou aqui a foto do rádio do carro dele, está ouvindo 85,7. Grande abraço, muito obrigado. Fernando de Vinhedo, está ouvindo a rádio Bandeirantes no FM 85,7. Diz aqui o ouvinte, radinho de pilha da minha querida mãe, já falecida, como ela... Bugrão, hoje e sempre, Arthur, da Chácara da Barra. José Carlos Bressan, Parque Universitário Campinas, mandou a foto aqui do rádio do carro. Está ouvindo, o rádio do carro é digital, então está aqui o 85,7. Continue mandando, tá? Mande para cá as fotos. Você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes aí no seu carro, ou então na sua casa... e tem possibilidade de tirar uma foto, manda pra gente aqui pelo WhatsApp 971021493. Bom, Júlio, daqui a pouco eu volto contigo aí com mais informações da Macaca, tá certo? Perfeito, Batistão. Só repassando então a informação sobre os contratos dos jogadores da Ponte. O volante André Luiz tem contrato até maio do ano que vem
Guilherme tem contrato com a Ponte, goleiro até dezembro da próxima temporada. Cipriano, zagueiro, contrato até maio. Ivan Quaresma até 2023. João Veras até 2022. Leonaldi até 2024. Luan, goleiro até dezembro do ano que vem. Moisés até 2024. Douglas Mendes, o DG, até 2024, assim como o Thiago Lopes. E o Niltinho até dezembro. Renovaram Igor Vinhas e também Fábio Sanches. Marcos Júnior muito próximo da renovação. E a Ponte deve anunciar a qualquer momento. A gente explica daqui a pouco. Matheus Jesus, Batistão. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa. E rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Prime Pasta e Prime Sushi, na Avenida Coronel Quirino 999, no Cambuí. Celebre todas as conquistas de 2021 conosco.
Faça já sua reserva. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Rede Shopping dos Animais, seu pet tratado com muito carinho. Conheça as lojas em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Acompanhe nas redes sociais. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Campinas.impactoprime.com.br. Há muitas maneiras de estar vivo. Superar obstáculos e não se acomodar com o fracasso é apenas uma delas. O movimento é que nos mantém vivos. Se tem de perdoar, faça já. Perdoou e pronto, siga em frente. Não pare perdendo tempo com aquilo que só levará você a revisitar a dor. Demoramos tempo demais para perdoar. Demoramos a perdoar a nós mesmos. Ficamos nos culpando por coisas que o universo nunca nos reconheceu como culpados. Ano novo, um novo tempo para acreditar no amanhã e nas realizações. Feliz 2022, com saúde e muitas alegrias. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O Iga Atacado está em clima de Natal. Produtos e ofertas imperdíveis para suas festas de final de ano. Energético Hype Sabores 250ml, 3,79. Arroz saboroso 5 quilos, 14,98. Frango Natalis temperado, 9,98. Sabonete Francis Clássico 90 gramas, 1,69. Ofertas válidas até segunda-feira, 27 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. A época mais gostosa do ano chegou e a Romana preparou mais uma vez uma linha de produtos saborosos para alegrar o seu Natal. Os clássicos panetones e chocotones já estão disponíveis para venda em todas as unidades. E também o chocotone trufado com chocolate belga, grande sucesso da marca em edição especial e quantidades limitadas. Corra e garanta já o seu. E tem muito mais. Consulte o cardápio Ceia de Natal da Romana no site caféebonsmomentos.com.br. Romana, café e bons momentos. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse nosso site e confira nossas promoções. campinas.impactoprime.com.br. Aro 13 a partir de 269,90. Aro 14 a partir de 279,90. Aro 15 a partir de 299,90. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu, pensou impacto. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. E fique ligado, ainda dá tempo de fazer a sua encomenda para a ceia de Natal e Ano Novo. A qualidade Nico vai deixar ainda mais especial as suas comemorações de final de ano. Você tem várias opções como salpicão de frango, cuscuz, peru assado, tender, leitão, chester, bacalhau à portuguesa, lasanha e sobremesas que não podem faltar. Experimente nossas tortas natalinas e o queridinho bolo de Red Velvet. Solicite agora mesmo o cardápio completo pelo WhatsApp 19-8198-7126. Cardápio final de ano da Nico 98198-7126. Além disso, eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia. Tem sempre aquele
pãozinho na chapa com pingado, sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. Aos finais de semana e feriados, ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. E bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery próprio, ou pelo Rappi, ou pelo iFood. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. 17h53 em Campinas. Você que está aí no FM 85,7, tire uma foto, manda pra cá pelo WhatsApp pra gente registrar a sua participação. Fala o seu nome e também qual é o local que você está ouvindo a Rádio Bandeirantes no FM 971021493. Informações do Guarani, repórter Bandeirantes Marcos Luiz o Cobrão. Diz aí, Marquinhos. Daqui a pouco o Marcos Luiz vai refazer o contato. Enquanto isso, vou lendo aqui algumas mensagens. Boa tarde, estou no QAP. Opa, QAP é bom, hein? É, isso aí é da época do rádio amador. Um abraço do Giba Bugrino de Hortolândia. Opa, grande abraço aí para Hortolândia, muito obrigado. Audiência fenomenal da Rádio Bandeirantes em Hortolândia. Boa tarde, aqui é o Aldoliz do Parque Industrial. Uma pergunta: renovou com os jogadores da base e agora do profissional? Eu acho que vence o pacotão em janeiro, hein, Marquinho? Tá me ouvindo aí, Batistão? Opa, agora sim, diz aí, Marquinhos. Legal, Batista. Novamente um abraço para você, né, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. O pacotão deve ser anunciado somente na reapresentação do time, Batista, que deve ser no dia 3 ou 4 de janeiro, né? A reapresentação do elenco do Guarani, já pensando aí efetivamente na próxima temporada. Diretoria não trouxe aí nenhuma renovação, não trouxe nenhuma contratação, por isso que a gente acredita nesse pacotão onde a diretoria está trabalhando. O que eu pude apurar, mais uma vez, é que o Guarani não desistiu da questão que envolve o Regis, Batista. Está tentando equacionar, resolver. O Regis teria recebido uma proposta de aproximadamente, estou colocando sempre no condicional, tá, Batista? De R$158 mil da equipe do Curitiba. Claro que não dá para a gente falar se é verdade ou não, porque é uma informação de bastidor. E aí, R$158 mil não teria como o Guarani cobrir. Mas como é uma informação de bastidor, não é uma informação oficial, a gente aguarda o pronunciamento do clube. E sobre reforços, o que a gente pôde apurar, inclusive trouxemos hoje na tela da Band, é o nome do zagueiro Léo Santos. 23 anos, atleta que pertence ao Corinthians, passou pelo Fluminense, retornou e estava no Sub-23. É um nome que surgiu nesta segunda-feira aí, viu, Batistão? Bom, vamos colocar aqui na roda também Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, já para comentar sobre esta possibilidade. Léo Santos, jogador Sub-23. E aí, Tigrão, um abraço para você, boa noite, prazer. Boa tarde ainda, né? 17h56, não viramos para boa noite. Mas comentando aí a possibilidade de trazer um jogador jovem, sendo que o Guarani tem jogadores promessas, muito bons zagueiros, caso do Titi, está machucado, mas daqui a pouco estará disponível. Mas tem o Bruno Bianconi, tem também outros zagueiros aí da base que até já participaram do elenco, não jogaram, não tiveram oportunidade, com exceção do Titi, que aliás chegou a ser titular na zaga do Guarani. Diz aí, Tigrão. Um abraço, Batista. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Olha, o Léo Santos, apesar de muito jovem, ele ainda é sub-23, né? Mas ele é um jogador que tem no seu currículo o fato de ter cumprido todas as etapas de base
e de formação de base no Esporte Clube Corinthians Paulista, no famoso terrão do Parque São Jorge. E também já deu uma saída aí, teve no Fluminense. Então eu sou a favor sempre de prestigiar a base. Eu sou a favor sempre de que se valorize o atleta feito dentro de casa. Agora, não adianta você dar uma dosagem de remédio maior do que aquela que está prescrita pelo médico. Isso pode ter efeitos colaterais danosos e às vezes fatais. Então, nada contra, muito pelo contrário, tudo a favor ao aproveitamento e à valorização dos jogadores que vêm subindo. Mas não dá para montar uma base só de garotos. E o Guarani perdeu aí 2 jogadores importantes e 2 jogadores extremamente experientes, né? O Thales e o Carlão, jogadores já rodados. O Carlão mais velho, o Thales ainda jovem, mas também já muito rodado, já muito calejado no mundo do futebol. Então não adianta, mesmo, né, você trazendo um jogador sub-23, no caso o Léo Santos, ele ainda é jovem também, mas pela rodagem que tem, ele dá uma balanceada aí. É lógico que vai formar com um desses garotos que você falou, pode ser que dê tudo certo. Pode ser que a coisa evolua bem, que a coisa evolua a contento, né? Mas, lógico que não dá para a gente pensar em zaga só de garoto. Então é importante que o Guarani, que já tem a renovação assegurada com o Ronaldo Alves, aliás, o Ronaldo Alves já tinha contrato, né? Então você tem o Ronaldo Alves experiente. Você pode mesclar com um jogador sub-23, mas já com rodagem no Corinthians e no Fluminense, o Léo Santos, e tem que ter mais 2 zagueiros, pelo menos mais um bem experiente, para também, em eventualidades, tentar formar com um dos meninos da base. O Titi que está voltando, o Bianconi que está aí pedindo passagem e assim por diante. Resumindo, eu acho que é um jogador que vai ajudar muito dentro dos padrões salariais do Guarani e para um calendário extremamente bem preenchido esse ano para o Guarani, que é o Campeonato Paulista da Primeira, A1, a Copa do Brasil e também a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu traria, sim, esse jogador. Acho que ele tem predicados suficientemente já mostrados para justificar a sua vinda para a equipe campineira. É o Léo Santos. A última partida dele no time profissional do Corinthians foi no dia 9 de maio, contra o Santos pelo Campeonato Paulista. Não teve, portanto, nenhuma possibilidade. Acho que entrou aí 10 minutos num ou outro jogo, né? Então há muito tempo que não joga, perdeu espaço no time corintiano. Ele não é mais sub-23, porque ele é de 9 de dezembro. Ele é 9 de dezembro, ele completou, não, ele vai completar, né? Não, completou. 9 de dezembro, então ele já completou 23 anos. Então ele não é mais sub-23, porque ele já tem 23 anos e vai, portanto, no ano que vem completar 24. Bom, seguindo aí, Marquinhos. Bom, Batista, e uma outra situação, né, que o Guarani, a gente está buscando mais informações, é exatamente em relação à contratação de um lateral que deve atuar pelo lado esquerdo. Por que eu estou falando isso, Batista? O Guarani tem o Eliel, ok? Beleza. E o Bidu, independente da questão do Guarani querer fazer caixa, a informação é que o Bidu tem uma proposta da equipe do Fortaleza. O que está pegando na questão do Bidu para o Fortaleza é que o Guarani quer dinheiro, né? O Guarani quer money. Como é que você fala, Batista? Couro de rato? É mais ou menos isso aí quando você fala. Então, ferpa, né? Arame. O Guarani quer dinheiro, só que o Fortaleza quer por empréstimo. O Guarani tem 60% dos direitos do atleta, 40% é do parceiro do Guarani. Então, é uma negociação que está travada, mas existe a possibilidade. Aí, por exemplo, o Guarani, dependendo do interesse, um jogador ou outro do Fortaleza, que não vai ser aproveitado, pode entrar nesta negociação. E o outro detalhe é que o Ian Carlo
jogador que teve apenas uma oportunidade, depois se machucou, se recuperou. O atleta está deixando o Guarani, sequer aproveitado, né, pelo Daniel Paulista, está recuperado e vai para o 15 de Piracicaba, lá do nosso Leandro Bolles, hein, Batistão? Bom, CH, falando aí, a saída do Ian Carlos teve só uma oportunidade, infelizmente, numa partida que ele se contundiu. No curto espaço de tempo que esteve em campo, me pareceu bom jogador de qualidade, mas, enfim, Guarani não se interessou pela permanência dele, vai jogar no 15 de Piracicaba, Série A2 do Campeonato Paulista, e também sobre a possibilidade da chegada do Léo Santos. Vai canchar o jogador no 15, né? Tá certo, o Guarani não teve oportunidade, o Daniel com certeza liberou o atleta, não que seja ruim, pelo contrário, ter toda a condição de fazer um bom campeonato lá no 15, tem capacidade, ele tem que aproveitar a sua oportunidade. O Léo é um jogador interessante, só que eu quero observar o seguinte, o Guarani ficou com o Ronaldo Alves, experiente jogador, e perdeu 2 pesos pesados na zaga, Carlão e Thales. E me parece que o Guarani vai utilizar 2 garotos já. Um deles é o Titi, que é o mais conhecido. Eu tenho a impressão que o Guarani vai no mercado buscar 2 experientes. Eu não estou contra essa informação absolutamente. Ela é verídica, é fato. O Guarani tem interesse sim. Por que eu não traria? Porque eu acho uma posição não muito complicada de encontrar jogador experiente no mercado e custe um valor que o Guarani possa pagar. Eu esperaria um pouco mais. De qualquer maneira, ele tem predicado sim. De qualquer maneira, é um jogador interessante, é um jogador que tem predicados e efetivamente, se o Guarani escolher, é porque o Daniel Paulista conhece o jogador e está dando oportunidade, não é? Não quer dizer que não dê certo. Mas eu tenho a expectativa, Batista e ouvintes, do Guarani contratar 2 caras para substituir Thales e Carlão na posição. Eu quero ler aqui algumas mensagens, bugrinos que estão entrando em contato conosco. Diz aqui o ouvinte Carlos Bucheroni. Grande amigo Júlio Nascimento e Batista, que saudades dos tempos que vocês não analisavam se era procedente a contratação de um Vinícius Júnior ou Gerson, dentre outros, no meu Guarani. Carlos Bucheroni, um abraço para você. Diz aqui, Rádio Relógio ligado no AM 1170, na raiz. É ele. Na origem. Grande abraço, Norberto Crispim. Batista, conta aquela história que o cara sempre fala, talvez sim, talvez não. Ele gosta dessa história. É que hoje, na tela da Band, eu estava falando sobre um jogador da Ponte, né? Foi contratado e que estava na Chapecoense. Então, daqui a pouco, no Fala Galera, posso até contar novamente que é mais ou menos essa história aí do talvez sim, talvez não. Ele escapou do acidente da Chape porque ele estava contundido no período em que o avião da Chapecoense seguiu para fazer a final da Sul-Americana. Diz aqui o Eduardo Franco, ouvindo do trabalho no Mansões Santo Antônio. Sou seu fã. Opa, muito obrigado. Guarani pegar jogador sub-23 não seria mais inteligente aproveitar o que está aqui? William Bogarim, HSG Sumaré. Opa, Sumaré, grande audiência da Rádio Bandeirantes. Um abraço, Sumaré. Um abraço para o William aí, Batista. Então, só completando, né, essa indagação aí do William, e para que o torcedor possa ter uma ideia, 6 jogadores das categorias de base, por isso que eu estava aqui no telefone, né? Jogadores que serão aproveitados e fizeram aí o primeiro contrato como profissional. Então eu vou por aqui por posição, tá, Batista? Ó, o Gabriel Andrade é lateral direito, aliás, preste muita atenção nesse jogador daqui para frente. Gabriel Andrade, lateral direito, 2002, primeiro contrato como profissional. O zagueiro Cauã Martins, ele é de 2003, também assinou um novo contrato agora como profissional.
O volante Alexandre Souza, ele é de 2001. Assinou o seu primeiro contrato como profissional do Guarani. Os meias Gabriel Martins, 2003, e o Matheus Couto, também 2003, e o atacante Antônio Augusto, nasceu em 2001, os 6 garotos que estarão trabalhando com o técnico Daniel Paulista neste Campeonato Paulista aí, Batistão. Desses aí, algum já esteve no elenco de profissionais em 2021? Não, eles assinaram agora o primeiro contrato como profissional, Batista. Bom, tá dizendo aqui o ouvinte, pergunta para o Marquinhos se o Passarinho sabe do Valber, zagueiro, ou o Alpiste tá fraco lá. O Alpiste tá meio devagar, tô precisando dar uma ração assim mais vitaminada pro Passarinho, se bem que o Passarinho passou hoje para nós aí do Léo Santos, né? Mas brincadeira à parte, Batista, o Valber, só não sei o clube, tá? Novo Horizontino. Oi? Novo Horizontino. Novo Horizontino, isso aí. Assinou um contrato com o Novo Horizontino. O Guarani sempre manifestou interesse pela contratação, pela volta do jogador, mas tem contrato aí pro Paulistão com o Novo Horizontino. Perfeito. Tá aí, portanto, o ouvinte participando conosco sobre contratações. Esse período é muito fértil para esse tipo de coisa, né? Muitas especulações, jogadores chegando, outros saindo, e o ouvinte com uma curiosidade imensa para saber quem é que vai chegar. Pergunta rápida aqui para o Tigrão e também para o CH sobre o número de jogadores, número necessário de jogadores para que o Guarani possa fazer uma grande temporada. Já renovou com alguns, outros que estão aí na iminência de chegar. E aí, Tigrão, quantos jogadores o Guarani vai ter que contratar? Bom, sem entrar no mérito do negócio chamado qualidade, vou entrar no mérito apenas da quantidade. Não estou analisando, então, a essência técnica. Mas a média boa, que não sobra muito, não fica muito difícil de administrar um número tão grande de cabeças diferentes e pessoas diferentes, e que também não é muito pequena a ponto, de repente, do time ficar desfalcado, é 32 jogadores. Então basta o Marquinhos dizer aí quem é que já renovou, quem é que fica, quem é que está indefinido. Bom, quem que está garantido? 4 da base estão subindo. Ele acabou de dar os nomes aí. 6. São 6? 6, ó. 6 da base. Vou repetir. Lateral direito, Gabriel Andrade. O zagueiro, Cauã Martins, 2. Os volantes, Alexandre Souza e Gabriel Martins. 4. 5. Não, 5. 5. Não, aliás, 4, perdão. 4. Fugi da escola, perdão. Aí tem o meia Matheus Couto. 5. Certo? E o atacante Antônio Augusto, 6. Tá, agora vamos falar dos profissionais que já estavam aí, que vão continuar, pelo menos por enquanto, ainda não saíram. Vamos lá. Goleiro, Gabriel Martins, que deve ser o titular, porque o Rafael Martins está... Aliás, Gabriel Mesquita, né? Você brinca com o Rafael Martins e Gabriel... Então é o Gabriel Mesquita que é o goleiro, porque o Rafael Martins é o jogador que está se recuperando de contusão, mas o Gabriel Mesquita deve iniciar aí o contrato, o campeonato. O Diogo Matheus hoje renovou o contrato, viu, Tigrão? 3, certo? O Lucas Cardoso é o outro goleiro, 4. Ok? Beleza. Ok. Arthur Gazi vai ficar também, outro goleiro, ok? 5. Aí tem o zagueiro, Ronaldo Alves. 6. O Titi tá machucado, não deve jogar no Campeonato Paulista, tá se recuperando aí de contusão, ok? Ok. Então tá, o Bidu tem proposta do Fortaleza, mas por enquanto tá no Guarani, então dá pra contar como jogador do Guarani, ok? Ficando o Bidu, 7. Eliel. 8. Que é o reserva. Índio deve renovar o contrato. 9. Bruno Silva, que renovou o contrato. 10. Atacantes. Aí que tá o problema. Meia e atacantes. O Regis tem a esperança, a diretoria, de renovar. Se ficar, 11, ok? Ok. Andrigo também se ficar, 12. 12. Tá. E o Júlio César se ficar, 13. Ok. Com 6, 19. Isso aí. Para 32, 13.
Se saírem Regis, Andrigo e Bidu, em tese o Guarani tem que contratar 16 jogadores. Se ficarem os 3, contratar 13 jogadores para fazer no número mínimo de 32. Tá respondido, Batista? Tá respondido, só que no Campeonato Paulista só 26 inscritos. 3 obrigatoriamente são goleiros. Claro que tem a lista B, onde o jogador da base tem que ter 1 ano de contrato. Se tiver 1 ano de contrato, pode escrever na lista B e aí não tem limites. Mas na lista A, 26 atletas. Então, mas aí ele escreve 26 e inscreve 6 da base que já tem 1 ano de contrato. Faz os 32. Vamos lá, CH, também a opinião sobre o tema. Quantos jogadores, na sua opinião, o Guarani deve contratar para fazer aí uma boa temporada? Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B. Eu acho que, da maneira que o Tigrão abordou o tema, é mais ou menos esse o caminho. É muito difícil responder porque tem muita incerteza. Eu sei do Ronaldo Alves que vai ficar, é o Bruno Silva, o restante está tudo indefinido. E o Guarani, me parece, a informação de momento é que vai apresentar no começo de janeiro, na semana que vem, um pacotão de reforços. Diogo Matheus também. Também, é verdade. E tem a garotada na base aí, né? Então, Batista, precisa contratar, eu só tenho uma certeza, precisa contratar muita gente, não é? Algumas saídas, elas não estavam no prognóstico, não estavam, a torcida não esperava e nós também não. Então, o Sávio, por exemplo, para mim foi uma grande surpresa. Eu acho que é uma perda significativa, porque é um cara que faz gol. O Guarani não tem centroavante, por exemplo. Os meias não renovaram ainda. Eu estou falando do Andrigo e do Regis, né? Tem a situação do Rodrigo Andrade, que continua indefinida. Não sabemos se o Persson vai ter um contato. O Pablo saiu, não é? Então, a gente sabe que o Ludic vai continuar também e o Diogo também, enfim, tem muita... O Bidu declarou que gostaria de sair, não é que ele não queira ficar, mas existe um mercado para ele. Bidu que sempre honrou muito a camisa do Guarani, então está muito indefinido, Batista. O que eu tenho certeza é que seguramente o Guarani vai ter que contratar mais de 10 jogadores. O ouvinte está mandando aqui uma mensagem para a gente através do WhatsApp. 971021493, Edson Lencioni. O Guarani não subiu em 2021 com um bom elenco e não vai conseguir um melhor em 2022. O Edson Lencioni está duvidando de que o Guarani possa montar um elenco melhor em 2022 do que tivera em 2021. Batista, manda aí um abraço para o Ortiz, que com certeza está na escuta, aqui é o André. Ô André, um abraço para você, muito obrigado pela audiência. Marcos Ortiz está sempre ouvindo aqui a Rádio Bandeirantes. Esses dias vi até uma foto do Ortiz. Não vai dizer que você viu a mesma foto que eu vi dele lavando roupa no fundo do quintal, Batista. Nossa, mas é um negócio impressionante. Aquilo lá era a visão do inferno, hein? Tá louco, pelo amor. E o duro não é isso. O duro é que ele teve coragem de publicar, né, Batista? Ortiz, nos poupe, por favor, hein? Ô, louco. Diz aqui o Mr. Campos e o Maxwell, Renanzinho e Rafa Costa, hein, Marquinhos? Você não fala nada? Bom, Maxwell tem contrato até novembro do ano que vem. A gente já falou, 70 quilos de alcatra por mês. Renanzinho, tem contrato com o Guarani até 23. E qual outro que ele perguntou, Batista? Rafa Costa. Rafa Costa tá machucado, né? Passou por uma cirurgia para reconstituição do ligamento, tá se recuperando de contusão. Deve estar voltando, pô. Já faz uns 5 meses que ele tá afastado, Vamos aguardar, como diria aquele, né, Batista? E é o seguinte, né? Esses jogadores aqui, os 3... O Rafa Costa não, porque tá contundido, não sei se joga nesse início de temporada 2022, mas Maxwell e Renanzinho, sim. Então, daquela relação aí, o número passado pelo Tigrão, então já pode colocar 2 a menos, que são jogadores que pertencem ao Guarani, tem contrato.
Tigrão falou 16, né? Acho que foi isso. Acho que foi 16. Então, 2 a menos, tá bom? Carlos Batista pergunta para o Marcos Luiz sobre o goleiro Kozlinski. Como é que é, Tigrão? Fala aí o nome dele, Tigrão. Como é que é, Tigrão? Kozlinski. Ô, Batista, eu falei 16. Se o Regis, o Bidu e o Andrigo não continuarem. Eles continuando, 13. Agora tem Renanzinho, né? E tem o Maxwell, não estou pondo o Rafa aqui. Então vamos lá. Ficando os 3 que a gente colocou aqui, Bidu, Regis e Andrigo, 14 contratações. Não ficando 11 contratações por baixo. Esse número aí, de 10 a 15 jogadores, o Guarani ainda terá que contratar. O Alex da Vila Boa Vista, o que ele está dizendo, Marquinhos, pediu para perguntar a você sobre o Kozlinski. Sim. Que o Náutico teria desistido dele. Se o Náutico desistiu, não fica mais fácil para o Guarani contratá-lo? Teoricamente, sim. Né? E o Júlio Nascimento estava ancorando o programa na semana passada, quando surgiu a questão do Thiago Rodrigues ter recebido a proposta do Vasco. Aí o Passarinho me falou o seguinte: Marquinhos, independente da proposta do Náutico, fique esperto sobre o Kozlinski. Agora chega a informação que o Náutico desistiu, então caminho amplamente aberto para o Guarani. E o salário não chega a 3 dígitos como queria o Thiago Rodrigues, Batista. E o Eduardo de Souza está perguntando sobre o Lucão, se o Guarani fez algum contato para renovar o contrato. O Lucão não vai ficar. Isso, o jogador teria já confidenciado a alguns amigos que não foi procurado pela diretoria e não deve ficar, Batista. Ô Batista. Oi, ô CH, pode falar, fala que eu te escuto. O Náutico acertou a contratação do Lucas Perry do São Paulo e o Kozlinski não interessa mais, está solto no mercado. É oficial, Batista. Esse Lucas Perry é bom jogador, hein? Contratou o Náutico. É porque o São Paulo contratou o Jandrei, né, Batista? Jandrei que estava no Santos. Ele foi goleiro da Ponte, a Ponte acusou que o São Paulo roubou o goleiro da Macaca, que estava na base da Ponte e foi para o São Paulo. E Davó, pergunta aqui Leandro Montanher da Vila Progresso. Corinthians vai jogar não tem no interesse, São tá Bernardo. Davó vai jogar no São Bernardo. Davó, portanto, respondendo aqui o Leandro Montanher da Vila Progresso. Davó vai jogar no São Bernardo. Boa noite, vejo tudo muito calmo no Guarani. Não sei se isso me preocupa ou não. Vamos aguardar. Abraços a todos, Gustavo. Esse é um problema, né? Quando tá muito calmo assim, o pessoal fala que antes da tempestade fica tudo muito calmo, não é isso, Marquinhos? Minha avó falava o seguinte, Batista, quando assim, a gente era muito moleque, né, que a gente ia pra praia, e aí a água tava tranquila, né, só naquela maresia, boa e boa. Minha avó falava o seguinte, ó, quando o mundo foi feito, a água fez um juramento. Quem tem medo, ela quer. Quem não tem, dela já é. Então essa calmaria toda é motivo de preocupação. Oxa, fui fundo nessa aí, hein, Batista? E daqui a pouco você volta também, Marquinhos? É só chamar, Batistão. E eu quero dar uma dica para você que quer fazer um churrasco show de bola ou para o seu dia a dia. Conte com a Casa de Carnes Mites Bife de Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para as ofertas, promoção de Natal. Pernil suíno temperado, R$ 26,90 o quilo. Lombo suíno temperado, R$ 32,90 o quilo. Frango inteiro defumado, R$ 49,90 o quilo. Faça sua encomenda para o Natal. Anote aí o telefone 3294-7003. 3294-7003. E atenção, se você comparecer lá na Casa de Carnes Mites Bife
e disser que ouviu a propaganda dele aqui na Rádio Bandeirantes, em cima destes preços em oferta, você terá ainda mais 10% de desconto. Basta apenas dizer que você ouviu a propaganda na Bandeirantes, o preço já está bom, muito melhor do que o concorrente, e você ainda falando que ouviu a propaganda da Mites Beef na Rádio Bandeirantes, ganha mais 10%. Anote o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete. Lá é bairro Nova Campinas, mas é bem divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência em casa de carnes em Campinas. Repito o telefone: 3294-7003. 3294-7003. Mites Beef, tudo no capricho. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. É tempo de Natal no Supermercado Taquaral. Confira as ofertas e produtos especialmente preparados para suas festas. Cerveja Heineken 350ml, 3,99. Contrafilé Bom Marte, peça a vácuo 35,95 kg para cliente Taquaral Mais. Sorvete Nestlé tradicional 1,5 litro, 14,99. Ofertas válidas até o dia 24 de dezembro. Compre online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse nosso site e confira nossas promoções. campinas.impactoprime.com.br. Aro 13 a partir de 269,90. Aro 14 a partir de 279,90. Aro 15 a partir de 299,90. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu, pensou impacto. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Por mais difícil que se torne o caminho, ele será mais um degrau da escada que levará à sua vitória. O importante é caminhar com as três amigas: fé, confiança e alegria. Para qualquer coisa que você for fazer na vida, deve ter as três por perto. Essas amigas vão agir sempre que pensar em desistir. Elas te lembrarão dos seus sonhos quando a sua força estiver abalada. Elas vão despertar em você uma vontade enorme de começar e recomeçar quantas vezes for preciso. Jamais se desespere quando estiver em meio às aflições. Mantenha a sua integridade emocional intacta.
Claro que não é fácil, ainda mais quando a situação é totalmente desfavorável. Mas você vai conseguir. Eu não sei quais são os seus problemas, mas tenho certeza que eles serão resolvidos um, por uma simples razão. Você é capaz. Basta acreditar. Feliz 2022 com fé e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. São 18 horas e 30 minutos em Campinas. Daqui a pouco mais informações do Guarani da Ponte, Ponte Preta e Guarani. Uma segunda passagem com mais detalhes e também comentários. Agora, fala galera! Fala galera! Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala galera! Vamos colocar aqui uma primeira edição, daqui a pouco teremos mais. O programa vai até às 19 horas e 30 minutos, portanto, dá tempo de termos aqui uma boa participação. Primeira mensagem no ar. Boa tarde a todos da equipe Band. Aqui é o Henrique do Jardim Leonor Bugrino, da pele até osso. O seguinte, para que essa onda estendida aí é para quem? Porque eu tenho 66 anos, faz tantos anos que eu não uso rádio, desde que se inventaram o celular Android, eu ouço a Bandeirantes normal, tanto a de Campinas como a de São Paulo pelos aplicativos. Eu não entendo, eu não consigo entender essa euforia tanto por onda estendida. Falar de rádio de 30 anos atrás, existe ainda rádio de 30 anos atrás para vender? Ou eu estou muito na frente da minha geração? Fiquem com Deus. Muito obrigado, é o Henrique, né?
Henrique, participou com a gente. Um abraço para você, muito obrigado. Olha, é o seguinte, é mais um canal, né? Mais um canal. Então, sempre que aumenta a possibilidade de canais de comunicação, melhora. Porque 2 são melhores do que 1, 3 são melhores que 2, 4 são melhores que 3 e assim sucessivamente. Então já tínhamos e continuamos com o AM 1170, já tínhamos e continuamos com as plataformas digitais, já tínhamos e continuamos com youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e agora também o FM 85,7. Então, como é o canal mais recente que entra em atividade, é por isso que nós estamos pedindo para que o pessoal fale do FM. Mas não há nenhum menosprezo aos outros canais, muito pelo contrário, né? Nós estamos aqui sempre agradecendo todos aqueles que nos acompanham pelo AM, ou então pelas plataformas digitais, ou então pelos aplicativos. Então você disse que acompanha pelo celular, ótimo, excelente. No seu caso, você já está bem servido, acompanhando pelo celular. Vai continuar acompanhando pelo celular. Para aquele que não tinha possibilidade, por alguma razão, de acompanhar pelo celular e estava acompanhando só pelo AM, nós estamos oferecendo esse canal de FM para que ele possa ter uma melhor qualidade de som. É só isso. É por isso que nós estamos com essa euforia, por termos a possibilidade de ampliar a gama de oferecimento de canais de comunicação com os nossos ouvintes. Mais um ouvinte no ar. Aí, Batista, também aqui, ouvindo aqui em Sumaré, saindo da empresa, voltando para Campinas. Rodrigo, torcedor da Nega Véia. Opa, maravilha, muito obrigado. Saindo da empresa lá em Sumaré, um forte abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista. Boa noite. Ou Júlio, não sei quem que vai estar Boa noite. Aí no programa. Os dois. O Kleiner deve estar muito satisfeito, hein? Ponte Preta parecendo uma casa lotérica, só tem volante. Ai. Suspensão macia nenhum meia para aliviar. Só o volante. E tome lá, bola para lá, para cá, atrás e chutão para frente. Um abraço, Wilson de Márcio. Abraço, muito obrigado. Tá aí o Wilson de Márcio. E ele, agora, rapaz, ele tá com umas tiradinhas, entendeu? Ele tá imitando o Jonas de Jesus. Então ele sempre tem uma tiradinha. E como o Criticão, o Tigrão criticou o Wilson de Márcio devido ao mau humor do nosso ouvinte lá de Maringá, agora ele sempre dá uma pequena gargalhada no final das tiradinhas. Legal, beleza. É diferente, já é um Wilson de Márcio aí, versão 2022. Mais um ouvinte no ar. Ô Júlio, boa noite. Edson Lencioni, tudo bem? Pessoal da Bandeirantes. Eu estou vendo aí o comentário, o Guarani precisa renovar com um, renovar com o outro, pelo menos o mesmo time do ano passado, os principais jogadores. Mas isso também não quer dizer nada, né? Porque esse ano que passou, o Guarani teve condições de se classificar, se classificou. Porque se você pegar o time do Guarani com o time do Avaí, o time do Guarani é muito melhor. Se você comparar com o time de Curitiba, eu vou falar para você que é mais ou menos igual ao do Goiás. O próprio Botafogo jogou 2 vezes, o Guarani empatou 2 vezes. Não foi superior ao Guarani. Então, montar um time igual o Guarani tinha, o Guarani perdeu a grande chance de subir. Porque perdeu uma vaga para o Avaí, que é um time muito ruim. Na minha concepção, foi pior que os outros que estavam aí, pior até com o SSA e pior que o Guarani, e conseguiu subir. Isso foi competência, para mim, da comissão técnica, né? Tem nada muito a ver com o time, não, mas é a comissão técnica. Agora, fazer loucura para ficar com o jogador não é vantagem. Tem que procurar outros jogadores, porque tem 4 times que subiram e não tinha Regi no elenco. Não tinha Andrigo, não tinha Rodrigo Andrade e subiram. O Guarani tinha todos eles e ele subiu. E a gente sabe porque o Guarani subiu, né? O Guarani subiu porque o treinador teimou com os goleiros. E os goleiros tomam mais de 10 gols.
Se você tirar esses 10 gols aí, o Guarani estaria com 31 gols tomados no campeonato e garanto que você tinha sobrado mais 5, 6 pontos. Valeu, muito obrigado. Olha, o Marcos Ortiz mandou uma mensagem aqui, né? A foto que ele publicou lá na internet de calção, estava lavando roupa. E ele está dizendo aqui, fala Batistão, a próxima vai ser com a sunga de crochê, kkkk. Abração, meu amigo. Não, aí eu não aguento, né? Sunga de crochê, aí não dá. Aí realmente é demais para minha cabeça. Diz aqui o ouvinte CH. O melhor momento do Guarani com o Felipe Conceição foi com o Gabriel Mesquita. O time só não subiu por conta de problemas de Covid em 2020 e nunca foi por falta de goleiro. Por que não resgatar o Mesquita? Diz aqui o Luizão. Recado para você, CH. Já faz tempo isso, né? Faz tempo, mas é verdade o que ele observou. Olha, Batista, eu não consegui ainda ter confiança em nenhum goleiro do Guarani desde a saída do Brígido. Aconteceu isso realmente que o ouvinte acabou dizendo. O Covid atrapalhou a vida do Guarani, isso é fato. Fato. Agora, sabe, eu acho que ele é garoto, que é normal você oscilar, né? Tá no começo da carreira. Mas eu traria no mercado um goleiro mais pronto, para parar com essa dúvida de toda hora todo mundo desconfiar do goleiro. Esse Kozlinski aí é bom goleiro, é um nome interessante, mas aí é o Guarani que tem que ver, né? Efetivamente, tamanho do bolso, quanto quer gastar, enfim, aí é o Guarani que vai decidir. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, galera da Band, Batista, CH, o pessoal aí que tá no comando hoje aí. Sou torcedor do Guarani e tem um zagueiro que eu acho que cairia como uma luva nesse time do Guarani. É o Anderson Conceição, que está na reserva no Cuiabá. Baita de um zagueiro para a Série B. Eu acho que cairia como uma luva para nós aí. É Edilson de Campinas, um grande abraço. Edilson, um abraço para você. Anderson Conceição era zagueiro titular do Cuiabá na Série B. Subiu com o Cuiabá. Aí na Série A ele já teve mais dificuldades e tal, foi parar no banco de reservas. Mas o que você acha, Tigrão? Bom zagueiro, Vasco, né, de qualidade para a Série B. A Série A não deu certo pelo Cuiabá, mas ele subiu com o Cuiabá na Série B. E foi sondado pelo Vasco, hein? Foi sondado pelo Vasco. Zagueiro. Né? É muito bom zagueiro. É muito bem lembrado pelo ouvinte. Ele fez dupla lá com o Ednei, né? Quando o Cuiabá subiu, a dupla era o Ednei e o Conceição. Até o Conceição acho que joga mais do que o Ednei. O Ednei, ele é um jogador muito experiente, que conhece os atalhos, mas ele é muito instável. De repente você está preocupado com o Ednei, ele ganha o prêmio de melhor em campo. Aí você fala, bom, agora acho que o Ednei estabilizou. Aí o Ednei entra e falha em 2 ou 3 jogadas fatais. Já o Anderson Conceição, um jogador mais estável, mais regular. É muito boa a lembrança. E serviria, sim, a qualquer uma das duas equipes de Campinas, sem dúvida nenhuma. Mas o nosso ouvinte que lembrou aí, pelo que captei aqui, é torcedor do Guarani. Então ele está sugerindo o zagueiro do Cuiabá para o Guarani Futebol Clube. Eu acho, não sei o padrão salarial dele, mas acho ótima sugestão. É que o Ronaldo Alves, que renovou, joga dos dois lados, né? É ambidestro. Joga dos dois lados, porque o Conceição joga do lado esquerdo. O Ednei jogava na zaga central, isso no Cuiabá. E o Conceição do lado esquerdo, portanto ele é quarto zagueiro. Mas o Ronaldo Alves também faz a zaga central, então daria certo no Guarani, sim. Diz aqui o ouvinte, Henrique está por fora. Aqui em Itatiba, no rádio AM, dependendo do horário, depois das 17h30, fica ruim. E pelo FM fica bom em qualquer horário, diz aqui o Carlos.
Olha aí, Carlos, aliás, bonito nome, né? Carlos, um abraço para você aí em Itatiba. E ele está dizendo aqui exatamente aquilo que eu falei, ou seja, disponibilizando a Bandeirantes, disponibilizando mais um canal para aqueles que não estão satisfeitos, não estão pegando com nitidez o AM. Então agora tem também o recurso do FM na faixa estendida. Só explicando uma vez mais sobre a faixa estendida. Então, o FM normal, né, digamos assim, ou o FM já existente, ele funciona a partir de 88 MHz. Então, ele funciona, é 87,7, né? Não é nem 88, é 87, é de 87,7 até 107,9. Esse é o FM já existente. A entrada da faixa estendida, a Rádio Bandeirantes é a 13ª emissora do país a entrar na faixa estendida, é a primeira do estado de São Paulo. Então, a faixa estendida ou frequência estendida, ela vai de 76,1 MHz a 87,5 MHz. Então, é nessa faixa estendida, isso aí é um canal que pertencia à televisão, canais 5 e 6, na época da televisão analógica. Quando a televisão passou para digital, esse canal ficou disponível. Foi reivindicado e já está, portanto, com 3 emissoras do país, já está sendo ocupado aí pelo rádio AM na transição ou na migração para o FM. Então, se o seu rádio não pega a faixa estendida, se é um rádio mais antigo, você tem que levá-lo numa assistência técnica para fazer a adaptação, ou então comprar um rádio novo. Os novos rádios já vêm com a faixa estendida, assim como também os carros mais recentes já vêm com a faixa estendida, tá bom? Então você pode ouvir a Rádio Bandeirantes em 85,7, é a frequência da Rádio Bandeirantes no FM. E aqui uma dica do nosso ouvinte, o Giba Bugrino, para ouvir a Rádio Bandeirantes FM no celular. Mudar a seleção de faixa para Japão. Ele até mandou aqui uma foto, né? Para você que tem a facilidade aí de mexer no celular. Se não tiver, é só pedir para alguém mudar, portanto, a seleção de faixa. Onde está escrito lá, seleção de faixa, você muda para Japão. Você vai ouvir o 85,7 MHz da Rádio Bandeirantes a partir do momento que você faz essa simples alteração no seu telefone celular. É a dica aqui do Giba Bugrino. Tem mais um ouvinte nessa leva, mais um ouvinte no ar. Daqui a pouco tem mais. Sou o Mário Santana de Hortolândia, Ponte Pretano. Olha, excelente ideia essa questão de estender a rádio, viu? É, né? Aqui em casa não consegui pegar AM nem a pau. Olha aí. FM tranquilo, tô te ouvindo perfeito aqui, parabéns. Um abraço a todos, viu? Muito obrigado. Aí, portanto, né, mais um ouvinte constatando de que lá ele não conseguiu ouvir e com o FM agora ele está ouvindo. Então, mais uma vez, repito, é mais um canal para disponibilizar aí para os nossos ouvintes para um melhor atendimento. A audiência tem crescido assustadoramente e cada vez mais que cresce, ela se torna mais exigente. Antigamente nós ouvíamos música na bolacha, o vinil. Antigamente era vinil, eu sou da época do vinil. Aliás, quando eu entrei no rádio, a propaganda que hoje toca no computador, na época tocava em disco de acetato. Acetato é um disco anterior ao vinil. Depois veio o vinil, né? Música começou no acetato, depois já evoluiu para o vinil. E aí no vinil já foi um avanço, porque o som do acetato era horrível. No vinil muito melhor, né? Aquele disco de vinil onde você colocava na vitrola e colocava, tinha um bracinho, a vitrola assim, com uma agulha. E aquela agulha é que fazia a captação do som. Às vezes começava a pular, ficava repetindo
a mesma frase, aquela música ficava repetindo, porque o disco estava arranhado. E a gente colocava, amarrava com um elastiquinho, desse elástico de dinheiro, uma caixa de fósforo em cima do braço da vitrola, para não pular. Eu tive vários discos de vinil, infelizmente mudando para cá, para lá, acabei perdendo os meus discos, mas tinha um carinho enorme pelo disco. Eu tinha uma vitrola, uma Sonata, aliás, Sonata fabricada aqui em Campinas. A fábrica da Sonata era aqui em Campinas, e eu tinha uma Sonata, uma vitrola portátil, inclusive era uma maletinha, abria a maletinha, o alto-falante ficava exatamente na tampa da maleta. E aí tocava ali o disco de vinil. Bom, o tempo passou, evoluiu, foi para CD. CD já foi um avanço absurdo, né? Porque a qualidade de som era muito superior ao vinil. E aí depois, o CD já ficou obsoleto, porque veio o pendrive, veio depois, né, o Blu-ray. E agora tem outros distribuidores de música onde você tem uma qualidade absurda, como o Deezer, por exemplo, né? Você tem o Spotify, você faz a sua playlist com qualidade de som, a melhor qualidade de som que existe. Então, tudo vai evoluindo. E no caso do rádio, vai evoluindo também. Então, a gente tem mais esse canal aí de distribuição, que é o 85,9. Bom, é o seguinte, nós vamos... Ô, Batista. Oi, Tigrão, pode falar, fala que eu te escuto. Então, você estava falando aí do vinil e da agulha, né, que fazia a leitura das faixas, né? E aí tocava música. É isso aí. Você chegou a dançar tocando disco de vinil em bailinho de garagem? Sim, com certeza, era o chamado Mela Cueca, né? Mela Cueca. Você sabe que o bicho moleque, adolescente, um pouquinho às vezes pós-adolescente, ele é o capeta, né? E você chegou a dançar a música no bailinho de garagem, a música GTM? Sim, essa música fez um sucesso enorme. Era uma música erótica, né? É, exato. Erótica. Aí o que nós aprontamos? Eu e mais 2 gaiatos. Nós fomos lá e ficamos vendo a hora que a agulha ia passar exatamente em cima daquele ponto da faixa do GTM, num compacto, um vinil compacto. Não era o LP, o long play, era o compacto. Tinha uma faixa de um lado e uma do outro. E a gente ficava ali com lupa para ver a hora que a agulha estava em cima do trecho da pista do vinil, onde a mulher começava a gemer. E aí a gente foi lá e fez um risquinho para ficar preso ali. Então a agulha não andava. Ela dava uma chiadinha e travava, entendeu? E aí tinha que ir alguém lá e dar um tapinha assim para frente para ela pular e continuar na música. Então chegamos a ficar ouvindo aquela mulher da letra, que era um sussurro, né, para ser um pouco mais sutil aqui, um sussurro de amor, assim, aquela coisa que a gente imaginava, né? Aquilo que estava sendo transmitido pela música. E às vezes só o sussurro, ou aquela gemida gostosa dela, a gente ouvia uns 3 minutos, porque nós fizemos uma engenharia para o disco patinar e para a agulha não sair dali, você vê. Coisa de moleque que não tem o que fazer, né? Verdade, é isso aí. Olha, é o seguinte, daqui a pouco tem mais Fala Galera, tá bom? Pode continuar participando, 971021493. Já tem mais Fala Galera aqui na Bandeirantes. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros, ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só que põe a mão na massa. Montes
sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Prime Pasta e Prime Sushi, na Avenida Coronel Quirino 999, no Cambuí. Celebre todas as conquistas de 2021 conosco. Faça já sua reserva. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Rede Shopping dos Animais, seu pet tratado com muito carinho. Conheça as lojas em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Acompanhe nas redes sociais. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Campinas.impactoprime.com.br. A grandeza vem quando você realmente é testado, quando você sofre decepções, quando a tristeza chega forte e dilacerante. Só quem esteve nos mais profundos subterrâneos da dificuldade humana poderá saber como é magnífico estar com a alma em paz. Gostaria de te desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos. Desejos grandes e que eles possam te mover a cada minuto ao rumo da sua felicidade. O amor é maior do que tudo no mundo. Obstáculos servem para aumentar a fé. A fé vai dar forças para lutar e achar a saída. Nunca desista de ser feliz. Feliz 2022, com paz e muitas alegrias. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse nosso site e confira nossas promoções. campinas.impactoprime.com.br. Aro 13 a partir de R$ 269,90. Aro 14 a partir de R$ 279,90. Aro 15 a partir de R$ 299,90. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu, pensou impacto. Prime Italian, espaço charmoso e aconchegante no coração do Cambuí, em Campinas. Perfeito para sua confraternização de final de ano. Cardápio diversificado e drinks diferenciados. Celebre as conquistas de 2021. Faça já a sua reserva. Em breve, uma novidade mais que especial. O Prime inaugura o Prime Sushi, com todos os clássicos da comida oriental, incluindo o rodízio de comida japonesa, Prime Pasta e Prime Sushi. Avenida Coronel Quirino, 999. O Iga Atacado está em clima de Natal. Produtos e ofertas imperdíveis para suas festas de final de ano. Energético Hype, sabores 250ml, 3,79. Arroz saboroso 5 quilos, 14,98. Frango Natalice temperado, 9,98. Sabonete Francis, clássico 90 gramas, 1,69. Ofertas válidas até segunda-feira, 27 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental.
legal! Vamos falar agora sobre a Iveson Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse iveson.com ou ligue 19 99908 4730. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Agora, 18 horas e 58 minutos em Campinas. E eu tenho um recado para você que está pensando em pegar estrada neste final de ano. Já preparou a sua viagem, já conversou com toda a família, está tudo certo, mas ainda não fez um check-up no seu carro, principalmente freios e amortecedores. Então eu indico para você uma loja nota 10 em Campinas, a Impacto Prime. Eu indico a Impacto Prime Campinas porque conheço a proprietária, a Regina. É uma loja com o melhor preço de pneus em toda a região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse o site e confira as promoções campinas.impactoprime.com.br. Pneu Aro 13 a partir de R$ 269,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 279,90. E pneu Aro 15 a partir de R$ 299,90. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Fale com a Regina, ela que comanda a Impacto Prime em Campinas e tem uma equipe de profissionais especializados com ótimo atendimento. Horário estendido durante todo o mês de dezembro para melhor atendê-lo. Das 7h30 da manhã até às 20 horas. Qualquer dúvida, ligue no telefone ou mande uma mensagem para 971 392204. É isso aí, 19 é o código de área, tá bom? 971392204. Pensou pneu, pensou impacto. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Mais informações do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí Marquinhos. Bem, perdemos o contato aqui com Marcos Luiz. Daqui a pouco ele vem com mais informações do Guarani. O Bugre, que se prepara para a disputa de 3 competições. Campeonato Paulista é o início, depois tem a Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. E ainda tem também a Copa São Paulo de Futebol Juniores. O time do Guarani vai disputar a Copa São Paulo, ele que já foi campeão da Copa São Paulo em 94, final contra a equipe do São Paulo. E, portanto, vai defender neste ano a luta aí, né, pelo bicampeonato da competição. Está na sede em Tanabi e no grupo tem Tanabi, Vila Nova de Goiás, o Guarani e também a Aquidauense. São estes os times no grupo 2 da Copa São Paulo. O sistema de disputa é o mesmo dos anos anteriores, apenas aí 2. pelo Pena, né, Batista? Oi, Marquinhos. Time comandado pelo Alexandre Pena. E o sistema é o mesmo, né, Marquinhos? 2 times vão se classificar para a segunda fase. 128 times disputam a competição no total.
E aí, Batista, com certeza, né, depois, porque o ano passado a gente não teve a Copa São Paulo, né? Então o Pena vai montar a base do time para a disputa deste torneio com jogadores que participaram do último Campeonato Paulista Sub-20, onde o Guarani, na fase quartas de final, não conseguiu avançar, acabou perdendo para a Ferroviária em 2 jogos, um em Campinas e depois acabou perdendo também a decisão lá na cidade de Araraquara, né? Lá onde você conhece muito bem. E com relação ao time profissional, os jogadores deverão retornar às atividades no início do mês de janeiro e vai mesmo, pelo que a gente está percebendo, para o início do ano, o anúncio deste pacotão aí da diretoria do Guarani, que não conseguiu, pelo menos oficialmente, né, não divulgou nenhuma renovação, nenhuma contratação, mas a gente sabe que o Guarani está no mercado. O que eu consegui apurar, mas ainda sem nomes, Batista, é que o Guarani tem apalavrado aí 7 jogadores para a disputa do próximo Campeonato Paulista. Depois daquela primeira participação que o Tigrão acabou fazendo a matemática, somando-se os jogadores da base, mais aqueles que contêm contratos com o Guarani, mais 7 serão contratados aí pela diretoria. Não tem os nomes. O que a gente sabe é que prioridades: um goleiro, um zagueiro, 2 volantes, um meio-campista e um atacante são as prioridades da diretoria do Guarani. Estreia no campeonato, janeiro 26, fora, né? Aliás, em casa, né? É um compromisso importante da equipe do Guarani contra o São Paulo, Batista. Verdade. E aí, Tigrão, expectativa, disputa do Guarani, Campeonato Paulista para você? A gente tem que ter uma melhor noção de qual vai ser o elenco, né, Batista? A expectativa é positiva, o trabalho está tendo continuidade, a comissão técnica foi mantida, alguns jogadores importantes já renovaram, né? Bruno Silva, Ronaldo Alves, enfim, alguns importantíssimos não renovaram ainda, mas ainda estão aí, não foram embora. Bidu, Andrigo, Regis. Então não dá para dizer que o Guarani está mantendo a sua base, mas ele está correndo atrás disso e depois vai fazer os enxertos. Eu acho que esse número de 7 é porque o Guarani está contando minimamente com as renovações do Bidu, do Regis e também do Andrigo. Aí 7 são suficientes. Agora, suficiente assim, numa conta bem básica, né? Bem básica. Falando aí de 26, 25 jogadores, para fazer aquele número que... Se bem que no Paulista, o limite, como você frisou aí, é de 26 da lista A, então estaria por aí. Mas está se falando de 7, e também ainda é especulação. Sim. O Marcos Luiz não tem ainda nem os nomes, né? Não para confirmar isso. Mas é uma primeira informação de que tem um listão de 7 aí já contactados. E claro que com muita cautela o Guarani vem repetindo o procedimento da temporada anterior, onde ele só divulgou quando estava tudo assinado, para não criar expectativa e de repente depois gerar uma frustração ou até atrapalhar a negociação ou levantar a chamada lebre para que os concorrentes a abatam. Então, 7 é pouco ainda, mas tem um lado positivo. Oi, Marquinhos. E só nessa conta aí, viu, Tigrão, que a gente tá batendo o papo aí, acho que dá para incluir um, né? Ou pelo menos já colocar um, que é o João Vitor, o zagueiro, que estava ele é de Salvador, né? Inclusive o João Vitor é um jogador de 24 anos que foi revelado pelo Santa Cruz, zagueiro. Estava no Vitória. Estava no Vitória, né, Batista? É aquele que caiu com o Vitória. É aquele que a torcida parece que festejou lá, né, Marquinhos? A torcida do Vitória, né? Do Vitória, a saída, festejou a saída. E ele fez pouquíssimos jogos. Fez 8 jogos na Série B, sendo 4 entrando com a partida em andamento e apenas 4 em 38 como titular. Vamos ver, nós não referendamos não, acho que ninguém da equipe. Ele tá em Salvador, no Vitória, ou estava, né, Tigrão, quando ele saiu do Santa Cruz, desde 2019. Realizou 66 jogos pela equipe do Vitória e marcou 3 gols. É isso total, né? Mas na temporada agora, 21, no Brasileiro de 38 rodadas, na Série B,
Ele participou de 8 jogos só. Esse é um recorte mais recente da última competição oficial que ele disputou. Acho muito pouco. Não conseguiu ser titular em 34 jogos. E as informações não são das melhores. Nós aqui não referendamos. Perfeito. Agora, se ele é um dos 7, como diria o moço lá da Terra da Uva, vamos aguardar. Vamos aguardar para ver aquilo que acontece. Então, claro que uma coisa é você projetar e fazer os contatos e montar o grupo contando com mais permanências daqueles que já estavam aí. E outra empreitada é você ter que planejar sem contar com os que estão aí com propostas. E eu falo de novo aqui os 3 principais. Bidu, digo principais com proposta. Bidu, Regis e Andrigo. É certo. Isso. Então, claro que temos que aguardar um pouquinho, Batista. O que você acha que o Guarani faz? Entra para se classificar, entra para brigar pelo título, entra para chegar pelo menos numa semifinal, ou entra apenas com prioridade de manutenção? Não dá para dizer nada ainda, nós não sabemos e nem temos ideia de qual vai ser o elenco que estará disponível para o Daniel Paulista. E para você, CH, Corinthians, Inter de Limeira e Água Santa são os companheiros de grupo do Guarani no Paulista. Olha, em circunstâncias normais, o Guarani passa, com todo respeito a todos, passa junto com o Corinthians. Mas é muito cedo para dizer, Batista. Eu não tenho ideia que tipo de grupo, que qualidade vai ter esse grupo para 2022. A única coisa que eu tenho certeza, isso já foi declarado várias vezes, é que o Guarani vai continuar com o seu mesmo plano de trabalho, que significa gastar aquilo que pode gastar. É trabalhar com responsabilidade. Eu acho que o Guarani está certo. Não pode vai buscar alternativas no mercado. Eles têm lá base de dados suficientes, há jogador no Brasil suficiente para você efetivamente montar um time competitivo. Pode ser até inferior a esse. Jogadores como o Andrigo, como o Regis, como o Bidu, não são fáceis de contratar. Eu concordo com isso. Achar um goleiro que a gente não discuta não é uma tarefa fácil. Vai ter que botar a mão no bolso. Mas o Guarani já deu mostras que não vai fazer nenhum tipo de loucura por nenhum jogador. E repito, eu acho que o presidente Ricardo está correto nessa austeridade de manter efetivamente o plano financeiro. Funcionou nos últimos 2 anos. Então agora, com o advento da Copa do Brasil, teoricamente com um pouco mais de dinheiro, talvez na sequência do ano o Guarani possa apresentar jogadores com um melhor quilate técnico. Eu não espero muita coisa, mas minimamente, Batista, eu espero pelo menos que o Guarani avance a segunda fase do Campeonato Paulista. E daqui a pouco tem mais do Guarani, agora 19h10. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. As informações da Ponte Preta é com você, Júlio Nascimento. Batista, uma outra situação que a diretoria da Ponte monitora nesse final de ano é a situação do goleiro Ivan Quaresma. Até na entrevista que o presidente eleito Marco Antônio Berlim nos concedeu há 2 semanas, ele falava que tinha muito interesse em ter mais detalhes sobre o contrato do Ivan, sobre como a diretoria administrou a questão do camisa 1 da Ponte. O mercado nas últimas semanas tem sido muito interessante e produtivo para os goleiros. E alguns times que estavam monitorando o Ivan estão acertando com alguns goleiros. O São Paulo, que no ano passado esteve muito próximo de apresentar uma proposta para o Ivan em setembro, acertou com o Jandrei. O time do Palmeiras, sem o Jailson, sinalizou com uma possibilidade também de voltar a apresentar alguma sondagem, alguma proposta pelo Ivan. Palmeiras fechou com o Marcelo Lomba. O Flamengo daquela lista
é ainda o único time que segue ali observando o Ivan, mas ainda num passo de cautela. E tem também o Grêmio, que está confiante na produção do Hugo, do Breno e do Chapecó, são os goleiros do Grêmio, que também não devem investir. Então, para o mercado nacional, o Ivan não deve ter uma grande proposta no primeiro semestre. Se o Ivan for sair pela quantia que a Ponte deseja, isso só vai acontecer depois do Campeonato Paulista. Inicialmente, para o mercado interno, a não ser que apareça uma proposta do futebol internacional, o que não é comum para a posição de goleiro em janeiro, o Ivan só sai depois do Paulistão. E um outro detalhe, conversei agora com um dirigente do Coritiba, inclusive tem até uma coincidência, que ele tem o mesmo sobrenome do técnico da Ponte, mas não é parente do Gilson, e ele me disse o seguinte: o Moisés foi um nome que esteve mais forte no Coritiba em novembro. Hoje temos outros nomes, ainda o Moisés é o nome na lista, mas alguns outros nomes mais baratos estão na frente. Ele citou até o exemplo do Copete, que esteve recentemente no Avaí, citou o exemplo do Rafael Navarro, do Botafogo, que está acertando com o Palmeiras, mas o Moisés está na lista, mas o Coritiba, assim como fez com o Johan, também não deve apresentar uma grande proposta financeira. Então, Batista, muito dificilmente o Moisés e o Ivan saem da Ponte no Campeonato Paulista. Certamente a Macaca deve contar com essas duas potências dentro do elenco, os dois principais jogadores, os protagonistas do elenco da Macaca no Campeonato Estadual. E se tinha uma expectativa muito grande para que o Matheus Jesus fosse anunciado ainda hoje. A Ponte às vezes anuncia as contratações no período da noite, mas tem feito nessas semanas o período da manhã. Então, mais um dia adiado do acerto com o Matheus Jesus. Já está tudo certo, tudo apalavrado. Deve reforçar a Macaca em 2022, Batista. Perfeito. A Ponte tem Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B, e começa a temporada 2022 com Copa São Paulo, sede em Franca. Francana Juventude, Ponte Preta e Confiança. Esta é, portanto, a chave. É o grupo 5. São 128 clubes. O grupo 5, Francana, Juventude, Ponte Preta e Confiança. A sede é exatamente em Franca. E também falando aqui da Ponte, a expectativa para a disputa do Campeonato Paulista. E aí, Tigrão, a sua expectativa, Paulistão 2022 da Macaca. Então, exemplo do que acabei de dizer aqui do Guarani, a Ponte está muito longe ainda de fechar o grupo, né, Batista? Pode sair Moisés, o Júlio acabou de dizer aí que acredita para depois do Paulista, mas não pode ser uma certeza, não dá para cravar isso com 100% de certeza, mesmo se aplica ao goleiro, ao Ivan, e nas demais posições a Ponte vai ter que ir para o mercado, né? Vai ter que ir para o mercado, não tem jeito. Ela já tem a zaga aí definida, os laterais não estão definidos, isso é verdade, ninguém sabe se o Albuquerque fica, né? O Rafael Santos, que foi muito bem no Campeonato Brasileiro, não fica, já foi embora. E aí o Marco Júnior ainda não acertou, mas o Leonaldi fica. Aí o Matheus Anjos é uma possibilidade boa, mas também não está oficial. Então é muita incerteza. Não dá ainda para a gente projetar. Falar, não, ó, montou um time capaz de brigar em igualdade de condições com as superpotências aí do futebol de São Paulo. Até porque essas superpotências, três delas, né? Hoje nós temos que considerar o Red Bull como superpotência também. Então, das 5 hoje, Santos, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Red Bull, 3 estarão priorizando a Libertadores. E em muitos jogos do Campeonato Paulista estarão jogando com um time alternativo. Apesar que você pega o time B do Palmeiras, meu Deus, tem elenco para ser campeão paulista. Não dá para dizer isso nem do Corinthians e nem tampouco do Red Bull. Mas o Palmeiras, mesmo com time alternativo, é muito forte. Então precisaríamos esperar um pouco, e eu torço muito para que a Ponte monte um time competitivo, que possa realmente fazer uma grande competição. E é um torneio que na primeira fase ele é de pontos corridos, mas depois ele é de mata-mata. E você sabe como é que é mata-mata, né? Uma partida aí onde às vezes está jogando contra um gigante, mas acerta um bom jogo, como com o Palmeiras aqui
em 2017 com o Kleina, foi lá e sapecou logo, né? 3 no Palmeiras na semifinal, meteu 3 aqui, 3-1, depois perdeu de 1-0. Lá nós fizemos inclusive o jogo lá em loco, no Allianz Arena, e foi para a final. Quer dizer, você faz uma quarta de final, é dentro do grupo. Aí você faz uma semifinal, é um jogo só. Então, nesse tipo de torneio, tanto na quartas de final quanto na semifinal, um jogo só. Esse tipo de torneio, às vezes, a distância que separa um clube intermediário do título, ela é menor. É por isso, exatamente pela possibilidade aí de, num jogo especialíssimo, eliminar, às vezes, um adversário teoricamente mais forte, como aconteceu com a própria Ponte em 2017, quando tirou a equipe do Palmeiras. E em 2020, quando tirou o Santos e foi para a semifinal contra o Palmeiras. Aí já tirou em quartas de final. Então é um torneio que, ao mesmo tempo que ele é muito perigoso na primeira fase, que pode dar um rebaixamento aí com 4 derrotas, o time pode naufragar, né? São apenas... Ele joga fora do grupo contra 8 adversários. É isso? 9 adversários. Um grupo joga contra os outros. São 16 clubes? Não, são 12 clubes. Não, são 16. 16. Ele joga, então, 12 partidas. Isso. 12 jogos. Joga contra os 3 grupos que não incluem o grupo onde ela está. Então, veja que o grupo da Ponte tem 2 grandes, né? Tem 2 grandes o grupo da Ponte. Ela tem o São Paulo e ela tem também o Bragantino, que hoje é grande, o investimento é muito alto. Então já vai ser uma dificuldade desgraçada para ir para as quartas de final. Então tem que prestar atenção nesses 12 jogos da fase de pontos corridos para garantir a prioridade, não passar o sufoco que a Ponte passou em 20 e em 21, correndo seríssimo risco de rebaixamento. Mas como que correu o risco de rebaixamento se fez semifinal contra o Palmeiras no campeonato de 2020, que se arrastou em 2021? Ora, porque o regulamento é um monstrengo. Mas a Ponte não tivesse vencido aqueles 2 jogos depois da parada da pandemia, contra o Mirassol e contra o Novo Horizontino, ela teria caído. Ela terminou a fase pré-pandemia, e foi no dia 16 de março de 2020, na lanterna. Só isso. Na lanterna, com 7 pontos ganhos. E aí, em função de um desequilíbrio de regulamento, ela, com imensas dificuldades, manteve-se na divisão de elite paulista e ainda como bônus, né, favorecida por resultados de terceiros, ela acabou indo para as quartas de final e aí matou o Santos aí brilhantemente na Vila, fez 3-1. E aí pegou o Palmeiras nas semifinais. Então é um campeonato maluco que a gente vai poder sim projetar, mas quando tivermos uma melhor visão de qual vai ser o elenco à disposição do Kleina. E quanto à Taça São Paulo, você falou os times aí que a Ponte vai enfrentar, aí é dentro do grupo, é exatamente o contrário do Campeonato Paulista, só joga dentro do grupo a primeira fase, portanto são 3 jogos, só de ida. O torneio é muito rápido, é um festivalzão. Esse Confiança aí não é o de Sergipe, o de Aracaju, né? É um Confiança desconhecido, absolutamente desconhecido, acho que é da Paraíba, esse Confiança. Portanto, deve ser um time aí de empresários, tá jogando com o nome de Confiança, mas nada tem a ver com o Confiança de Aracaju, aliás, a equipe que a Ponte enfrentou aí na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, jogo que ela venceu por 1-0 o gol do Moisés e matematicamente se garantiu na Bezona para o ano que vem. E para você, CH, Paulista, expectativa? Oi, CH. Batista, eu digo a mesma coisa da Ponte em relação ao Guarani. Minimamente, eu acho que a Ponte, ela deveria e tem condição, se montar um grupo equilibrado, de passar a próxima fase. Essa é a minha expectativa, mas é muito difícil de você projetar nesse momento. Até tem algumas situações
extremamente interessantes, outras ainda na agulha. A Ponte também ela está tentando aí organizar um pacotão de anúncios. Eu acho que o meio campo aí, a tendência é ter um time muito marcador. O maior problema da Ponte, para mim, é resolver o problema do ataque. E aí que mora o perigo, aí que mora o problema, né? A Ponte passou a temporada toda de 21 sem jogadores competentes na frente, só o Moisés. E é muito pouco para você ter num clube de futebol profissional só garoto na frente, só aposta. A Ponte vai ter dinheiro para contratar? Ela vai conseguir ir ao mercado e trazer jogadores eficientes? Não sei. Sinceramente, não sei. É uma grande dúvida que nós temos. Agora, minimamente, pelas conversas e informações que a gente tem, é que a expectativa ainda eu tenho essa expectativa, que os dois times de Campinas tenham times para merecer o avanço de fase no Campeonato Paulista. Bem, são 19h22. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Mais um Fala Galera, hoje em 2 edições, uma já foi pro ar e a outra vai agora, a primeira mensagem. Boa noite, pessoal da Band, boa noite, Carlos Batista, Carineu do Jardim do Oliveira. Uma perguntinha, esses 6 meninos que fizeram contrato, vai jogar a Copa São Paulo de Júnior? Na minha opinião, deveria jogar. Tem que mostrar o menino agora já, mostrar já. Se presta, se não presta. E o garoto Gabriel Martins tem que mudar de nome. Jogar com um apelido, porque esse nome não vingou no brinco. E a torcida do Guarani pegou raiva já até do nome. Os meninos não vão disputar a Copa São Paulo porque tem que fazer pré-temporada. Então eles já estão no profissional, vão fazer a pré-temporada, e os meninos que vão disputar a Copa São Paulo não vão fazer a pré-temporada. Podem até depois, mais adiante, né, serem requisitados, mas nesse primeiro momento esses 6 são os que vão fazer a pré-temporada para a disputa do Campeonato Paulista. Mais um ouvinte no ar. Falar pro Corinthians me contratar. Pai é volante matador, filho. Você nem tem travante. Pai vai na frente, rapaz. Respeita a lenda. Mais um ouvinte no ar. Júlio, são 3 Moisés. Esqueceram do Moisés do Corelli, o grande construtor e patrono do estádio, né? Que está olhando toda a turma lá de cima. Um abraço, hein? Jonas Vilas Boas. Tchau. Verdade, Jonas. 3 Moisés. Moisés Lucarelli, Moisés atacante e Moisés Ribeiro, volante contratado, estava na Chapecoense. Mais um ouvinte. Boa noite, Carlos Batista e equipe. Aqui é o Valentim aqui do Nóbrega. Estou ouvindo a Band pelo FM num radinho de camelô. Boa noite a todos. Legal, muito obrigado. 85,7 no FM Rádio Bandeirantes. O AM funcionando, tá? A última sexta-feira tivemos um problema com o transmissor. Andaram caindo os raios aí e tal, e acho que acabou atingindo o nosso transmissor, por isso que o AM sexta-feira não estava funcionando. Mas a engenharia que tem no comando o João Carlos Coimbra ficou trabalhando direto, e aí no período da noite, não deu tempo durante o programa, mas à noite já conseguiu voltar ao ar o AM 1170. Então, estamos operando em AM 1170 para a região de Campinas, em FM 85,7 para a região de Ribeirão Preto, AM 1270. Mais um ouvinte no ar. Oi, Batista, boa tarde. Queria fazer um comentário sobre um comentário que eu fiz semana passada.
A respeito de 4 volantes no time da Ponte. Seria o Moisés, Leonaldo, Marcos Júnior e Matheus Jesus. Eu quis dizer, por enquanto, seria esse meio de campo. É o que a Ponte teria mais em mãos hoje, né? Lógico que, como você comentou, se a Ponte contratar ou acertar com o Matheus Anjos, né? Aí nesse caso, sim, poderia sacar um desses volantes, o mais pegador aí, ou, na minha opinião, ou o Leonaldo, ou o Marco Júnior, né? Para colocar o meia, que seria o Matheus Anjos. Foi isso que eu comentei. E teve um problema aí de que você confundiu com o Matheus Anjos como sendo o meia e não o Matheus Jesus. Eu comentei do Matheus Jesus e você confundiu com o Matheus Anjos. Tá bom? Comenta aí, Batista. Um abraço. Perfeito, entendi, né? 4 volantes na atual situação que não tem nenhum meia, mas também não tem o Matheus Jesus. Não tem o Matheus Jesus não foi contratado ainda. Então, se existe uma hipótese de Matheus Anjos, o Matheus Jesus também é uma hipótese. Então, no momento, o que a Ponte tem são 2 volantes, desses 4 que você colocou. Ela tem o Moisés Ribeiro e tem o Leonaldo. Porque o Marco Júnior, embora o Júlio Nascimento tenha dito que as coisas estão se encaminhando, até por interferência do Luiz Fabiano, mas assinado mesmo não tem nada, né? Então, não dá para fazer qualquer tipo de prognóstico com relação à montagem desse meio-campo, porque falta ainda a assinatura de alguns contratos que vão acontecer na sequência. Vamos aos destaques finais. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí, Marquinhos. Bem, Batista, só lembrando que a reportagem da Rádio Bandeirantes conseguiu apurar que o Bugre tem 7 jogadores apalavrados já como reforços para o técnico Daniel Paulista. A reapresentação do elenco deve acontecer no próximo dia 3 de janeiro. Pensamento voltado para a disputa do Campeonato Paulista. Estreia dia 26 contra o São Paulo. O zagueiro Ian Carlo está deixando o clube e vai jogar no 15 de Piracicaba. O zagueiro Léo Santos, que está no Corinthians, Sub-23, poderá desembarcar no estádio Brinco de Ouro. Destaque final da Ponte Preta, Júlio Nascimento. O destaque final da Ponte Preta, que estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior no dia 4 de janeiro, terça-feira, às 5h45, contra a Francana, que será anfitriã do Grupo 5. Na segunda rodada, dia 7, a Ponte joga contra o Juventude às 8 horas da noite numa sexta-feira. Encerra a primeira fase contra o Confiança da Paraíba, dia 10, segunda-feira, em Franca. Destaque final, CH, diz aí, CH. Um grande abraço, obrigado mais uma vez pelo carinho das mensagens, pela audiência. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Boa noite, Batista. Boa noite, CH. E o seu destaque final diz aí, Tigrão. Vamos lá, Batista. Segunda já foi. São 5 dias úteis. Nós já tombamos. Que Deus nos dê força. Tombamos com honradez, com trabalho, com muita alegria. Que Deus nos dê muita força para que seja assim no restante da semana que antecede a festa maior do cristianismo, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Destaque final aí do Tigrão. Hoje a apresentação do Bandeirantes Esportiva comigo, Carlos Batista. A produção do Júlio Nascimento. Comentários de Carlos Henrique, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, mesa de áudio de Alexandre Almeida, com montagens, gravações, efeitos especiais do programa e comando técnico da Rádio Bandeirantes, de Gil Kleber.
E a direção geral é do jornalista Rodrigo Neves. Voltamos amanhã, 11h30 da manhã, com Nossa Área. E às 17 horas com o Bandeirantes Esportiva. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Agora,